Nós vamos falar de pequenos grupos, versão 2022. E aí com a ênfase no aprendizado desse período pós-pandemia, as lições tiradas da pandemia. Eu vou pedir, nesse momento, que você, por gentileza, nos ajude. Aqueles grupos lá de trás possam nos abençoar para a gente poder seguir. Você certamente não se atenta, mas as pessoas que estão próximas de você acabam tendo o seu áudio, né? E aí acaba tendo uma confusão para a gente. Então, voltando às orientações, você está recebendo aí o QR Code, o número é o mesmo. Se você estava em outro local, né? Aí nós temos o número do WhatsApp. Você fará as suas perguntas a partir desse WhatsApp, tá? E aí nós vamos trabalhar aqui para responder. Mas eu preciso da ajuda de vocês, as pessoas que estão me ouvindo lá atrás, por favor, me ajudem, porque a gente precisa da sua cooperação. Por favor, nos ajude. Nos ajude, meus irmãos, porque quem está sentado mais atrás vai ter dificuldade em acompanhar o nosso painel. Então, nós vamos apresentar os nossos preletores, ou nossos panelistas. Essa é a palavra mesmo? É isso mesmo? Panelista. Essa aqui é uma panela, gente. É uma panela só. Com a tampa aberta, que é para abençoar, exalar o bom cheiro de Jesus. Ok? Então, vamos lá. Tem pergunta? Faça pelo WhatsApp. Já deve estar caindo perguntas ali. Então, nós vamos apresentar o nosso querido Márcio Tunala. Ih, rapaz, eu tenho que consertar aqui. Santa Catarina. Quase. Ele fez uma mudança agora, deixa a gente aqui na dúvida. Mas ele vai dar uma prévia do assunto, e a gente vai fazer um exercício muito grande aqui, já combinamos, de ser muito sucinto nessa primeira palavra, para tentar responder o máximo de perguntas quanto possível. Pastor Márcio. Bom dia, igreja. Bom, não tem como a gente imaginar 2022, né, ou viver o ano de 2022 como estamos vivendo, sem os efeitos, sim, do aprendizado que nós tivemos na pandemia. Da noite para o dia, nossas igrejas foram fechadas. Numa sexta-feira, no meio da tarde, o ministro Mandetta fechou tudo. E uma coisa era correr para os canais para avisar o povo que domingo não teria culto. A outra coisa era administrar dezenas ou centenas, para alguns até milhares de pequenos grupos, centenas, milhares de pessoas numa movimentação incrível e maravilhosa que acontece semanalmente. E eu lembro que naquele período, no olho do furacão, tentando sobreviver, imaginar o que nós vamos fazer com centenas de pequeno grupo, lá no Paraná ainda, o Senhor ministrou meu coração com um texto. Ele diz, foi um texto com a experiência de Paulo, onde o apóstolo Paulo estava viajando em um navio com prisioneiros. E diz assim, Atos 27:20: durante muitos dias não pudemos ver o sol nem as estrelas, e o vento continuava soprando forte. Finalmente, perdemos toda a esperança de nos salvar. Olha a situação que ele se encontrou. Nós estávamos ali no lixo. Aí Atos 27:25, ele vai dizer assim: por isso, homens, tenham coragem, eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer. E me disse. A pandemia fez a gente se movimentar, pensar fora da casinha, achar estratégia. E todas as pessoas, todos aqueles que não simplesmente se dobraram diante da crise de saúde e a crise política que estabeleceu, nós tocarmos dos nossos PGMs e o nosso povo se tornar na cidade a principal base de acalmar uma multidão, uma cidade, e ministrar o coração dela. A lição principal, para fechar minha palavra, que eu trouxe da pandemia é o seguinte: tudo pode mudar da noite para o dia. Pode acontecer algo que vai tirar o trem do trilho. Isso aconteceu. Mas nada precisa parar, porque o Senhor, Ele continua no controle. Tivemos que
ensinar pessoas o que era o Zoom, coisa que nem nós mesmos sabíamos o que era. Tivemos que colocar o Zoom para acontecer, ou seja, uma estratégia nova, diferente, que um momento exigia. Agora, nós não estamos numa pandemia, mas nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos de uma estratégia nova, para que muitas pessoas possam ser alcançadas, muitos líderes encorajados e capacitados, e continuar avançando, levando essa bandeira que a gente leva, que é Cristo, em todos os lugares. Amém. Irmãos, eu gostaria de continuar fazendo um apelo para que a gente possa evitar as conversas paralelas. A gente está com muita dificuldade. Daqui eu estou ouvindo. Eu imagino que você aí no meio está com dificuldade também, né? Então, por favor, pessoal, Adriana, me ajuda aí. Pessoal lá de trás, me ajudem aí, orientando para que a gente possa não ter essa concorrência, né? Vamos botar assim, tá ok? Vamos lá. Então, reativando os PGMs após pandemia, pastor William Salgado. Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Você está feliz, meu queridão? Deus tem um sonho, ganhar esse Brasil para Jesus. E nós temos um sonho, plantar PGMs em todas as cidades dessa nação. E depois, meu irmão, um novo sonho, plantar em cada bairro. E se Deus permitir, em cada rua do Brasil tem um PGM, onde nós podemos ganhar vidas para o Senhor Jesus. Quem é líder de PGM aqui, por gentileza, levanta tua mão. Aplauda o Senhor, meu irmão, porque esses líderes aí verdadeiramente têm feito trabalho extraordinário. Parabéns para você. E o nosso sonho é que isso aí, cada vez mais os nossos multipliques, nós tenhamos mais líderes, e que você multiplique seu PGM para a glória exclusiva do nome do Senhor. Quero te falar uma coisa rapidinho. Nós saímos da pandemia, muitos líderes e PGMs pararam na pandemia e não voltaram. E nós estamos num momento onde muitos líderes, a gente percebe isso no Brasil, uma batalha espiritual, uma anemia espiritual. E por outro lado, uma nação que precisa conhecer Jesus. Tunala falou muito bem, nós saímos de uma pandemia, de um momento tão difícil, e nós estamos num momento pós-guerra, meu irmão, onde as pessoas estão aflitas, como ovelhas que precisam de um pastor. E o PGM é um verdadeiro ninho de amor, para nós acolhermos pessoas, multiplicarmos discípulos, evangelizarmos, ganharmos os nossos vizinhos. Então talvez você que está aqui, está ouvindo falar de PGM pela primeira vez. PGM é um pequeno grupo multiplicador, um grupo de amigos que se reúne, grupo de irmãos, de discípulos, que estão ali com o único objetivo, glorificar o nome do Senhor e cumprir a grande comissão. Então, meu querido, queremos ser bem rápidos, para que possamos responder o maior número de perguntas para você. Mas se você ainda não experimentou na sua casa, ou você ainda, um pastor que não começou, decida hoje, fala, olha, eu quero abrir um PGM na minha casa, eu quero abrir um PGM na minha cidade, porque vai ser uma ferramenta tremenda para você ganhar a sua cidade para Jesus. Amém. Pastor Messias Barbosa, por gentileza, nos abençoe. Isso. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Eu fico admirado com a natureza diferente de cada um de nós, né? Na hora de pedir silêncio, o Diogo, que é um gentleman, falou que era para a gente ouvir o bater das asas da borboleta. Lá na igreja a gente usa uma frase hipnótica, que eu percebi que funciona para adultos também. Água na chaleira. É impressionante. Todo mundo atende esse chamado. Eu quero agradecer pelo seu silêncio, pela sua atenção, que ajuda a gente aqui. Meus irmãos, eu gostaria de falar do contexto pandêmico e pós, lembrando que a gente viveu, nos momentos anteriores, algumas coisas que podem nos contextualizar, ou que puderam nos contextualizar, para a gente enfrentar essa situação e para a gente sair dela minimamente saudáveis. Em 2005, eu preguei pela primeira vez um sermão em minha igreja, chamado Tempestades e o que podemos aprender com elas. Depois eu percebi que vários irmãos ao redor do Brasil, várias igrejas pregaram Atos 27, essa mesma mensagem. Ela inclusive foi
reproduzida, ou ela foi colocada numa das nossas revistas, numa das nossas campanhas de oração. E eu percebo que o nosso Senhor, o nosso Deus, o condutor da igreja, estava nos preparando, estava nos mostrando, estava nos indicando no horizonte que algo grave estava para acontecer. O problema é a gente ver, enxergar os sinais. Então, quando eu preguei essa mensagem em 2005, depois eu a repeti em diversos contextos, na minha igreja e em outras igrejas. Os itens desse esboço, que eu quero aos poucos dentro desse painel passar para os irmãos, como um mero esboço, dentre tantos outros que foram feitos em Atos 27, nos ajudaram não só a vivenciar a pandemia de uma maneira menos destrutiva, como também estão nos ajudando a viver o pós-pandemia de uma maneira mais construtiva. E eu gostaria de dizer que nós acabamos de atravessar aquilo que pode ser chamado de uma tempestade perfeita. A tempestade perfeita é aquela tempestade que reúne uma série de condições que a tornam ainda mais mortal, difícil e perigosa. E eu coloquei para os irmãos, e tenho colocado em alguns lugares, que a tempestade perfeita reúne 3 Is. Ela é inédita, ela é inevitável e ela é intensa. A pandemia foi inédita para a nossa região, para a nossa geração, porque nós nunca tínhamos vivido algo parecido nos últimos 80 anos, 100 anos, nessas dimensões. Ela foi inevitável porque não deu para fugir, é pandemia, no mundo todo. Você não podia sair do país, você não podia sair da cidade. Ela foi inevitável, e ela foi intensa, porque os estragos foram enormes. Então, é importante que a gente entenda que esse tipo de tempestade, embora não seja comum, primeira característica dela é que, infelizmente, ela não acontece uma única vez. Atos 27 começa dizendo, e a gente, aí dentro do contexto das viagens paulinas, que Paulo viveu 3 naufrágios. Provavelmente todos 3 causados por grandes tempestades. Eu teria muita dificuldade de viajar com um cara desse. 3 naufrágios. As tempestades se repetem. Elas acontecem. Às vezes temos um hiato de tempo, mas fiquem atentos, porque elas, de repente, essa palavra em Atos acontece várias vezes. A palavra em Atos é áfinos. Elas são repentinas, e às vezes elas são inéditas, elas são intensas, e elas são inevitáveis. Então não é para a gente ficar neurótico, não é para a gente ficar preocupado, mas é para a gente entender que nós vivemos num contexto caído, em que as tempestades se repetem periodicamente. Por enquanto, é isso que eu tinha a dizer, depois nós falamos mais. Amém. A gente só vai aprendendo, né? Só bebendo. Irmãos, então, sua pergunta, por favor, encaminhe pelo WhatsApp. Nós já estão chegando perguntas. E eu pedi ao pastor Márcio nos falar sobre os líderes ou os liderados que ainda querem continuar online, mesmo depois da pandemia. Eu acho que a estratégia do online, ela é muito preciosa. Eu acho que durante o período da pandemia, nós alcançamos pessoas que nós não tínhamos acesso da maneira como trabalhávamos. Então toda a igreja que tem e coloca e de forma organizada, estruturada, eu até tenho um artigo inclusive lá no meu blog que eu falo sobre PGM Online. Se você puder manter a estratégia, você ter PGM Online, você vai ter resultado. Um dos resultados que nós tivemos, por exemplo, lá no Paraná, foi que uma prima do estado de Minas Gerais começou a participar do nosso PGM. Aí começou a pipocar gente de outros lugares do Brasil. Mas em especial a Débora, eu tive a oportunidade de ligar em Minas Gerais, procurar uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade, um nome muito diferente, novo para mim, falar com um pastor que eu não conhecia, de uma igreja batista, com informação que eu recebi lá do pessoal da junta, que me deu o nome e o número de um pastor naquela cidade, de uma igreja batista, falar com ele, e poucos meses depois, receber no meu WhatsApp as fotos do batismo da Débora.
Então, não existe limite, não existe limite. Uma pessoa que fez todo o processo discipular da Áustria. Na Áustria, eu liguei para o pessoal da Junta de Missões Mundiais e o nosso coordenador daquela região da Europa falou: qual é a cidade? Eu expliquei tudo para ele, tudo que eu tinha de informação. E ele falou assim: Tunala, complicado. Não tenho nada para oferecer ali. E o que tem lá eu não indico. Complicado, né? Bom, não tem problema. Ela fez todo o processo de discipulado online com uma irmã da igreja. Ela passou por um segundo processo de discipulado, já no aprofundamento da fé e do conhecimento, do entendimento dela, e ela participando ativamente de todos os cultos e tudo que aconteceu. Graças a Deus as igrejas estão aí com as suas lives, estão aí online. Ela estava atuando e nós esperando realmente que Deus mobiliza. Quem sabe é a casa dela, ainda não aconteceu, que vai ser o brotar de uma igreja naquela cidade, mas ela está conectada com a igreja, ela está em comunhão com a igreja. Então os limites, né, o ilimitado do online, a gente não pode desconsiderar. Agora, fazendo o contraponto, o que nós precisamos combater, não só no PGM, mas também no culto, é o cara que quer participar e ter comunhão no culto do sofá da casa dele. Não por uma distância, não por uma falta de outros recursos, mas assumindo e adotando um comportamento em que a comunhão, a reunião do povo de Deus não é importante mais no coração dele. Isso a gente precisa combater. Nós não temos uma estrutura de lives simplesmente para atender essa pessoa. Hoje você poder propagar esse culto, colocar esse culto, pastor, acho que foi o pastor Fernando ontem mesmo falou, pessoas vão ouvir aqui, né, seja um trecho, seja palavra desse evento, quem sabe daqui 2 anos vai ser edificado, vai chorar com o testemunho daqui 2 anos. Você pregou domingo, daqui 5 anos alguém pode estar te mandando uma mensagem: Deus falou muito ao meu coração através de mensagem. Que mensagem? Nem você vai lembrar da mensagem. Então, a gente não pode virar as costas para o universo online, mas precisa de fazer isso com sabedoria e estratégia. Em especial aqui, a palavra que cabe é estratégia missionária do PGM online ou qualquer outro movimento online que a sua igreja tenha. Nós estamos falando de 2 painéis já, né? Estamos colocando o primeiro no segundo e vamos embora, né? Pastor William, como iniciar o pequeno grupo, né? Ou implementar os princípios da igreja multiplicadora, já que o pastor está voltado tão somente para programas? Boa pergunta, parabéns para você. Essa é uma realidade que nós encontramos em muitos lugares, meu irmão. Antes de responder essa pergunta, se o Tunala me permite aqui, muitos PGMs pós-pandemia, eles viraram híbridos. Eles continuam com a reunião presencial, a comunhão, só que algumas situações como essa que ele compartilhou da Áustria, nós temos em muitos outros lugares. E aí nós vamos abandonar essas pessoas, eles não podem vir para a comunhão. Alguns irmãos com muito carinho colocam lá um notebook, colocam lá um celular, e aquele irmão que está lá do outro lado do mundo, que não tem oportunidade de ir para a igreja, ele está sendo ministrado aqui no Brasil. Meu irmão, isso é muita graça de Deus. E eu percebo assim que isso é assim, a questão de nós liderarmos PGMs, com o pastor Chuck Lawless falou ontem aqui do enfoque global. Então a tua igreja muitas vezes vai atingir pessoas do outro lado do mundo. E assim, e o Cabral falou nos nossos multipliques, nós criamos pessoas com raízes e com asas, e talvez vai ser essa pessoa lá do outro lado do mundo vai plantar uma igreja. Pastor Miguel, ele tem, alguns irmãos estão indo para o Canadá, um lugar onde não tem ninguém, nenhum evangélico, não tem notícia de igreja batista, e eles estão sendo treinados aqui no Brasil, para quando chegarem no Canadá, já começarem um PGM lá no Canadá. Então, meu irmão, não tem limites isso que o pastor Tunala falou. Então, aí voltando aqui para a pergunta, se o teu pastor, meu querido,
Talvez você está hoje aqui ouvindo sobre pequenos grupos, sobre igrejas multiplicadoras. Você viu essa fala do pastor Fernando falando dos 5 princípios, e o teu pastor ainda não tem essa visão. Em primeiro lugar, não sai daqui criticando, não vai bater no seu pastor, chega lá, criticar o teu pastor, porque não é assim. Ore pelo seu pastor, ame a vida dele, leve os livros. Você ouviu o testemunho do pastor Isaías, que ele ganhou os livros. O pastor Marcos Petrus foi lá na junta um dia, ganhou os livros. O pastor leva os livros da igreja multiplicadora para o seu pastor, ame o seu pastor, sirva o seu pastor. Você já começa a viver um estilo de vida de igreja multiplicadora, mesmo a sua igreja ainda não estando, e o seu pastor vai perceber. E no ano que vem, meu queridão, traga seu pastor aqui, traga aqui. E também, se você quiser ainda mais, nós temos ali a rede Multiplique. Você pode dar o seu contato do seu pastor, nós vamos entrar em contato com ele, nós vamos falar com ele, estamos à disposição. Nós temos coordenadores regionais, coordenadores estaduais no Brasil inteiro para dar suporte para o seu pastor. Hoje chegou um pastor aqui do Espírito Santo, foi lá no nosso pequeno stand ali, e nós já pegamos o contato dele. Pastor Marcos Petrus já orou com ele, já passou o contato do pastor Tiago, que é o coordenador aqui. Nós queremos ser uma grande família para servir as igrejas. E assim, precisa começar. Entenda isso, meu irmão, com todo carinho. Um ponto muito sério no processo: tem que começar com o seu pastor. Não comece nada de igreja multiplicadora antes do seu pastor, meu irmão, ser o capitão da visão, e ele está convicto disso aí. Nós não estamos aqui para atropelar ninguém, nós estamos aqui para servir as igrejas, servir os pastores. Então ame o seu pastor e traga ele aqui no Multiplique do ano que vem, que ele vai ser muito abençoado, em nome de Jesus. Amém. Pastor Messias, como se preparar para as tempestades que são inéditas, inevitáveis e intensas? Aleluia. Obrigado pela pergunta misericordiosa. Meus irmãos, quando estava falando sobre isso, claro que eu não tinha a menor ideia. Às vezes, a maioria das profecias são entregues sem que o profeta tenha consciência de que está sendo profético. Pode prestar atenção nisso. Às vezes, quando alguém chega para você, eis que te digo, e tenta ser profeta na sua vida, ele está muitas vezes na carne. Mas às vezes, alguém nem tem ideia de que aquilo que está falando é algo que Deus está preparando uma igreja, ou uma cidade, ou um país, ou o mundo, para o que vai acontecer. É impressionante. Naquela ocasião, um dos sinais da tempestade, ou uma das lições da tempestade que a gente precisa aprender, é aliviar a bagagem, é discernir o que realmente é importante. Em algum momento em Atos 27, você vai ver que as pessoas tiveram que jogar as cargas no mar, e as cargas eram caixas de trigo. O texto diz inclusive que primeiro eles comeram o que puderam, e depois jogaram o trigo fora. Então nós às vezes, em um ambiente de normalidade, nós nos tornamos muito pesados e assimilamos muitas coisas, e copiamos e colamos muitas coisas. Uma das coisas que eu aprendi no livro Igreja Simples, sobre Google e outras empresas, é que eles têm uma equipe constante para estudar como se manterem simples, clean, limpos. Aí em 2019, nós reunimos a nossa diretoria para olhar o nosso planejamento com o seguinte slogan, aprendido aqui, no Multiplique anterior: menos evento, mais relacionamento. Essa era a nossa missão, como liderança. Nós trabalhamos, cortamos no mármore, olhamos coisas boas, e vimos e tal, e conseguimos, em todo o calendário que seria para 2020, nós conseguimos e vibramos, conseguimos retirar um evento. Conseguimos tirar um. Não conseguimos tirar os demais. Eu falei, calma, isso é progressivo. A gente vai aprender a jogar cargas fora, aprender o que realmente é importante e imprescindível, que a gente não pode tirar de forma nenhuma. Mas temos que começar. Meus irmãos, de 2019 para 2020, o primeiro evento foi o SOS Carnaval, o Impacto de Amor no Carnaval. Foi o único evento que a gente realizou em 2020 lá em Porto Velho.
Então o slogan mudou de mais evento, menos evento, mais relacionamento, para nenhum evento e só relacionamento. Então aprenda a discernir o que você realmente não pode abrir mão. Alivie o tempo todo a sua mochila. Mantenha-se simples. E ser simples não quer dizer que é fácil. Uau! Merece, gente. Pastor Márcio Tonala, meu amigo, nós vamos para a última rodada de perguntas, dada ao horário, irmãos, e a gente fica vitimado pelo horário aqui, mas vamos lá, vamos seguir. Como sanar a apatia espiritual da igreja em meio a um mundo decepcionado com a igreja, mas ainda muito necessitada de Cristo? Bom, só tem um jeito: vivendo o evangelho da forma mais genuína que você puder, porque isso não gera barreira. O falso evangelho, o evangelho frouxo, o evangelho mais ou menos sem açúcar, faz qualquer pessoa desacreditar na igreja. Mas o evangelho do poder de Deus, que transforma a vida, que muda a realidade de uma família, esse evangelho ele entra rasgando, né? Ouvimos isso também aqui no Multiplique passado, né? Como o pastor Messias diz, nós estamos no mar, mas nós não estamos no mar simplesmente para morrer afogado. Nós estamos no mar para viver aquilo, o melhor que Deus tem para a gente viver. Então, conduza os seus liderados, conduza a igreja, as ovelhas ali, deixa Jesus ser o pastor da igreja, e viva isso intensamente. Capacite o seu povo. Ontem, um dos pontos, né, que nós ouvimos na palavra extraordinária que ouvimos ontem foi exatamente isso: o cristianismo prático, né, vivido, experimentado. Isso precisa acontecer. Então motive as pessoas a se desvencilhar de secularismo, a se desvencilhar da crítica. Nosso país está inundado na crítica. Nós estamos criticando com tanta facilidade. Nós estamos fazendo pós-graduação e doutorado em crítica toda vez que a gente vai para a mídia, que a gente lê o jornal, que a gente escuta um podcast. As pessoas criticam e xingam com uma facilidade, uma habilidade. Tem até palavrão novo que a gente aprende e não conhecia. Mas a contrapartida não é a gente assumir essa posição também e enfileirar com o mundo. O cristão precisa viver o evangelho simples, e isso pode mudar a realidade e o coração de qualquer pessoa, tenha ela nascida na igreja, sido ferida no caminho, seja uma pessoa que não conhece a igreja, ela pode ser impactada com o evangelho do poder, do prodígio, do milagre, da presença de Deus, da alegria do Senhor, fluindo no coração da igreja, no coração dos ministérios, do ministro de louvor que tenha o microfone, do professor da escola bíblica, em especial o líder de pequeno grupo lá fora, lá nas ruas da cidade, ministrando Cristo para essa cidade. Amém. Estamos na última rodada de perguntas e eu estou tentando aqui ajustar para a gente tentar responder todas, mas está difícil. Pastor William, o que fazer quando os membros da igreja não acreditam mais no PGM por conta de experiências traumáticas anteriores? Essa é uma pergunta muito importante, irmãos. Só pergunta que nós estamos vivendo isso na prática. E eu choro quando eu ouço histórias de líderes que param. E eu fico me perguntando, por que um líder para? Por que um supervisor para? E nos últimos anos, eu tive a oportunidade de ir em muitas multiplicações, mas também, por outro lado, eu participei de muitas desativações. E multiplicar é muito bom, mas você desativar um PGM é muito duro. E isso alguns anos atrás, né, Deus me deu a oportunidade de contar esse testemunho no livro de supervisão, que eu vi que um dos grandes segredos de nós trabalharmos isso aí é a questão de você fazer profilaxia. É você, ao invés de você desativar, você trabalhar
no cuidado desse líder. E eu percebo, meu irmão, que há muitos líderes hoje, que às vezes com os pastores com muita boa intenção, querendo alcançar a cidade, de multiplicarmos, mas não exerce um cuidado em relação a esse líder. Então, da mesma maneira que nós precisamos motivar esse líder, e nós multiplicarmos discípulos, nós multiplicarmos liderança, nós precisamos cuidar desses líderes e cuidar muito bem. E eu faço um apelo para todos os pastores que estão aqui presentes, porque há muitas igrejas que nós visitamos hoje, e não existe uma supervisão discipular, uma supervisão que cuida desse líder. E aí, meu irmão, a história é o seguinte, que se repete no Brasil inteiro. Escuta isso que eu vou dizer para você, meu irmão. Muitos líderes que pararam na liderança, eles têm até vergonha de voltar para a igreja, porque eles se sentem um fracassado. E eu conheço muitas histórias de líderes tremendos, que fizeram coisas, que batizaram, que multiplicaram, e por algum motivo, alguma situação, eles entregaram essa liderança, e hoje estão afastados do Evangelho. São homens de Deus, mas se frustraram na caminhada. E nós queremos, meu irmão, orientar você, trabalhar você, para que esse líder, ele possa, muitas vezes, nós temos conversado isso nos grupos de mentoria, Cabral, que muitas vezes é melhor descansar do que desistir. Quando você perceber que um líder está dando sinais que ele vai desistir, você precisa muitas vezes convidá-lo para descansar, trazer mais para perto de você. Vou te contar uma história muito que marcou a minha vida. Alguns anos atrás nós tínhamos um líder, e esse líder ele pegou um câncer, e ali, meu irmão, foi muito difícil ver os últimos dias daquele líder. E uma das coisas mais difíceis na vida é você fazer um sepultamento de um líder. E nós sepultamos aquele líder. Nós fomos visitar a viúva no próximo final de semana. Ela estava destruída, acabada. E eu falei para ela: Marilena, acho que é bom você dar uma descansada, uma parada nesse momento. E ela vira assim para mim: William, eu vou precisar disso, mas eu tenho 2 líderes em treinamento, que eles vão assumir esse PGM e vão tocar esse processo. E aqueles 2 líderes em treinamento, aquele casal, durante aproximadamente uns 4, 5 meses, eles tocaram todo o PGM, meu irmão, com todas as limitações, até a líder voltar a ter condições emocionais de vencer o luto. E eu percebo que isso, meu irmão, é uma igreja saudável. Nós não queremos tirar o couro da ovelha. Muitas vezes nós queremos que aquele PGM, não, meu irmão, continua, mas você está vendo que ele está morrendo. Vamos cuidar dele, vamos levar ele para descansar. Porque quando a Marilena voltou, meu irmão, hoje é uma das maiores supervisões lá da nossa igreja. E aquela mulher já multiplicou várias vezes, e está multiplicando, já é uma supervisora. Então nós precisamos ter essa sensibilidade, de tanto na hora de multiplicarmos, de colocarmos alguém na liderança, também precisamos perceber o momento que esse líder precisamos entrar no pit stop ali, e dar um recarregado na bateria. Porque, meu queridão, às vezes 1, 2 meses pode recarregar a bateria daquele líder para ele liderar os próximos 10 anos. Então, querido, fique atento, você pastor, supervisor, fique atento com os sinais que aquele líder está dando, porque quando você consegue fazer isso, meu irmão, você vira a chave daquele líder, ele vai acabar fazendo, aprendendo aquilo que fizeram com ele, ele vai acabar fazendo na vida de outras pessoas. Igreja multiplicadora, meu irmão, ele é muito mais do que um processo de multiplicação de PGMs por si só, pastor Samuel. Nós estamos aqui, meu irmão, é para cumprir a grande comissão, para ganhar o Brasil para Jesus, mas queremos chegar lá do outro lado com pessoas saudáveis, líderes inteiros. E para isso, meu querido, nós precisamos levantar um exército de pastores e supervisores para cuidarmos muito bem desses líderes, porque nós vamos ganhar esse Brasil através desses nossos líderes de PGM, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fantástico, fantástico, fantástico. Pastor Messias, como agir com um pastor que ele quer que o PGM aconteça, mas ele não está envolvido no processo, ele não vem no Multiplique, ele, enfim, não está envolvido no processo.
na visão, né? Vamos botar melhor. Acho que acabou a bateria agora. Obrigado. O pastor William acabou de falar algumas coisas muito interessantes sobre isso, não é? Sobre você orar pelo seu pastor, você presenteá-lo com livros, você pagar, se você puder, financiar, ajudar uma vinda dele ao congresso, certo? E, enfim, ser parceiro dele e mostrar para ele testemunhos como esses que nós ouvimos hoje, tá? Que alguns com certeza vão ficar gravados. E eu, com a sua licença, gostaria de permanecer um pouco naquilo que o William falou sobre líderes cansados. E um dos sinais, uma das lições, outra lição que a gente aprende com as tempestades, é que manter o ânimo, sou eu não, gente, tem que trocar? Ok. E manter o ânimo e a fé aumentam as nossas chances de sucesso em meio a uma tempestade e após a tempestade. A gente percebeu que a pandemia aumentou o índice de problemas emocionais, ansiedade, depressão, enfim. A gente percebeu que algumas pessoas ainda não saíram, elas não saem do mesmo ritmo da pandemia, elas saem em ritmos diferentes, porque a pandemia nos impôs um ritmo, e as pessoas reagem de forma diferente a isso. Quando Paulo fala em Atos 27 aos irmãos aqui, às pessoas que estavam no navio, ele diz assim: olha, eu avisei para vocês que não seria fácil a nossa viagem, e bom seria se a gente não tivesse saído do porto, mas já que a gente está no meio dessa tempestade, tenham ânimo. Paulo tentou o tempo todo ativar o ânimo das pessoas, e eu acho que esses pastores que às vezes não querem, eles estão precisando ser ativados em seu ânimo. E uma coisa que eu faço lá na minha comunidade é observar o IDH dos meus líderes. O que é o IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Como está o IDH do seu pastor? Como está o IDH dos seus líderes? Como é que eu faço isso? Incentivando, desafiando e honrando. 3 formas para você tratar, cuidar da alma, do coração, então vou repetir, o IDH do seu líder, do seu pastor. Pense o seguinte: nós somos uma comunidade poimênica. O que é uma comunidade poimênica? Cristãos, evangélicos, servos do Senhor Jesus. É uma comunidade pastoral. Não pense que só você é pastoreado. Às vezes a ovelha vai precisar pastorear o seu pastor. Liderança 360 graus, para cima, para baixo, para os lados e para dentro. Você vai precisar pastorear. Às vezes o que o seu pastor está precisando é ser pastoreado, receber um afago, receber uma palavra, aumentar o IDH, incentivar, desafiar e honrar. IDH. E eu tenho convidado líderes para tomar café comigo. Eu tenho 2 tardes que eu faço isso, às terças e às quintas, e eu convido. E as pessoas começaram a saber desse café e começaram a falar assim: nós não vamos tomar café junto não? Eu falei: calma, você está na fila. E nesse café, nesse bate-papo, a gente come um cuscuz com um cafezinho com leite, ali na mesa, em frente à cantina da igreja, só eu e aquele casal, ou só eu e aquele homem. Sempre que tem uma mulher, eu chamo a minha esposa, e a gente observa, analisa o IDH daquele líder. Ele está incentivado? Ele está desafiado? Ele está sendo honrado? Como que eu posso honrá-lo? Enfim, isso tem trazido um efeito muito benéfico para essas pessoas, para esses líderes e para a minha própria vida. Amém. Vamos sim. Irmãos, nós vamos terminar, vamos colocar em pé e vamos terminar com o nosso IDH lá no alto. Eu te desafio a sair daqui com esse IDH, a encontrar um pastor, amigo, para você não sair daqui destreinado. Você já
Vamos lá, Messias. Ensina pra gente, todo mundo aí. O IDH. Incentivar, vamos lá, gente? Desafiar e honrar. Amém?